Até o início desse ano, a equipe que faz análises econômicas para o Banco Itaú era uma das mais animadas com a economia brasileira. Eles estavam projetando um crescimento para esse ano, 2019, acima de 2%, até chegando a 3%, a um ritmo de crescimento de 3% no fim do ano, lá para dezembro. Pois bem, agora o Itaú divulga a sua revisão, né, da perspectiva da economia brasileira. Já estamos no mês de maio, a gente tem clara visão do que deve acontecer esse ano. E tudo indica que a gente vai ter um crescimento muito pequeno, em torno de 1%. E no ano que vem, se tudo correr bem, a gente dobraria esse crescimento, passaria a 2%. Seria uma aceleração em relação ao que vem acontecendo. O ministro Paulo Guedes tem até dito, olha, 1% é um crescimento ridículo quase, mas é o dobro do que a gente vinha crescendo em média mais recentemente. Então a gente dobrou o ritmo de crescimento. É insuficiente para resolver a maior parte dos problemas do país, não vai conseguir diminuir drasticamente ou sensivelmente a questão do desemprego, não vai gerar renda que aumente os lucros das empresas, que aumente a rentabilidade dos negócios, enfim. E quando as empresas não ganham dinheiro, ou seja, o conjunto da economia não ganha dinheiro, ela não poupa o suficiente para reinvestir, ou seja, a maior parte dos investimentos numa economia é financiada por parte dos lucros das empresas. Isso é a forma mais normal de poupança dentro da economia. Já pensa que só as pessoas poupam, né, guardam dinheiro? Não é bem assim. Claro que a poupança individual, poupança familiar é grande formadora de patrimônio, de riqueza, mas é o lucro das empresas que, quando é em parte reinvestido, que impulsiona a economia. Se uma economia cresce pouco, a tendência é que as empresas também não ganhem dinheiro. Não tem como você os salários diminuíram, então os lucros cresceram muito. Normalmente você tem que destinar a renda para tributos, salários, aluguéis e lucros, né? Isso que é, em síntese, a renda nacional de uma economia. Ora, se essa renda não cresce, esse bolo aqui fica brigando, né, quem é que vai levar o seu quinhão. Mas não dá para um deles crescer muito em detrimento de outro. Nenhuma grande empresa vai lucrar tanto se a renda da sociedade, do resto da sociedade, diminuir, porque você não vai consumir produtos. Então, essa situação de baixo crescimento faz com que o impulso da economia, né, a economia não ganhe fôlego para entrar naquela fase de decolagem, né? A gente não consegue decolar, a gente precisa de alguma alavanca que puxe isso. A alavanca, por exemplo, internacional é importante. Se o mercado exterior, de repente, está demandando produtos em que o Brasil se destaca, isso vira uma válvula de escape, né? Você consegue ter um alívio, né? Você aumenta a sua demanda com a contribuição lá de fora. A importância da exportação é exatamente essa, que você consegue ampliar o seu mercado significativamente. Mercado de minério de ferro. Se fosse só considerar o Brasil, enfim, a gente não ia produzir nem 1/5 do que a gente produz hoje. Mercado de café, considerar o nosso, a gente tem um grande mercado consumidor, mas o Brasil é o maior exportador de café, então a gente não produziria tanto café, tanto açúcar, né? O Brasil tem 50% do mercado internacional de açúcar. Mas o que é que acontece? A gente precisaria que o mercado internacional tivesse também bombando, ou tivesse pelo menos mais vigoroso. E tal qual no Brasil, com esses ruídos, como se chama no mercado financeiro, a economia brasileira
conjuntura brasileira está muito cheia de ruídos, os ruídos estão afetando os mercados, estão retraindo investidores, essas coisas do governo, Bolsonaro, essas brigas, fla-flu que a gente mais ou menos já até previa que estava no script. Mas isso afeta, por exemplo, a agenda da Câmara dos Deputados, a agenda do Senado. Então, aquelas reformas que o país precisava dar uma corridinha nelas, fica ali marchando mais lentamente, vai que vai, vai que vai. Enfim, então esse cenário pode mudar à medida que as reformas de fato foram afetadas. E lá fora a gente está sofrendo com os ruídos China versus Estados Unidos. Os Estados Unidos resolveram, de alguma maneira, proteger a sua indústria. Os Estados Unidos sempre está muito bem na área de serviços, na área financeira, enfim, na área de desenvolvimento de tecnologia, mas tal qual aconteceu em vários outros países, inclusive o Brasil, houve um processo de desindustrialização. A China virou a fábrica do mundo, né? A China produz hoje de tudo, sob encomenda dos países desenvolvidos. Então o ruído entre essas duas potências econômicas hoje, Estados Unidos e China, faz com que os mercados internacionais, de uma maneira geral, e principalmente de commodities, tirem o pé do acelerador, né? Se retraiam um pouco. Então não vamos ter nem uma contribuição importante do mercado interno, nem uma contribuição importante do mercado externo. Não é possível esperar por milagre. Então, infelizmente, essa previsão do Itaú está muito realista. O país não deve crescer mais que 1% esse ano, para a tristeza de todos nós.